A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, do capítulo 26 ao capítulo 31, porque o capítulo 31 é o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que entram nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E viu que Saul vinha seguindo-o no deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Ameleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o seu povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos-nos. E tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o teu servo? Que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, recebe ele a oferta dos manjares
Se, porém, são os filhos de homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e que errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida, hoje se também hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, Gizelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziklag. Por isso Ziklag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentas, camelos e vestes, e voltava para Aquis. E dizendo Aquis: onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá e sobre o sul de Jeramelos e sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem um homem nem uma mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta a médium Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que contigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acampou em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, e foi ele com muitos homens. E de noite chegaram a mulher e disse:
peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra dos adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subir um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se por rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntastes a mim? Visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis contigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Porém um bocado de pão diante de ti, come para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, então deu ouvidos à sua voz. Levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou em matá-lo, e tomou farinha, amassou e cozeu bolos sem fermento, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram daquela mesma noite. Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam seus israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe aos príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia ele, agradar ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi, de quem uns ou outros cantaram das danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada, a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém os olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então disse Davi a Aques: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que eu estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja?
contra os inimigos do rei, meu senhor. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, diante dos príncipes filisteus, não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos do teu senhor, que tem vindo contigo, levantando-vos pela manhã de madrugada, havendo luz partir. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus. Os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. Davi guerreia contra os amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclag, tinham atacado a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreel, e Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhes disse: Persegue-a, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer, deram-lhe água para beber, deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam acampados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também o despojo de tudo quanto lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam-lhe: É o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Então, chegando-se a Davi, o povo os saudou em paz. A lei da divisão do despojo. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse:
Não fareis assim, irmãos meus, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nos vinha nas nossas mãos. E quem nos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também seja a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartiram, porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, no sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sefimote, e aos de Estemoa, e aos de Recal, e aos que estavam nas cidades giramelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Horma, aos de Corozã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. A morte de Saul e seus filhos. Capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venhas estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, seu pajem de armas e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite. Então tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes o queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno e Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cubra-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, queridos irmãos, que esteve nesse canal. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.